É verdade, você tem toda a razão. Uma vitória gigante, importante. Eu, inclusive, durante os nossos programas semanais, nosso Jogada 2, quando a gente questionava a questão de posições, quem poderia cair, quem poderia se aproximar da zona dos desclassificados, eu digo, não, eu acho que isso foi antes do jogo com o Ceará. Eu digo, o Ceará, se ele precisar de 6 pontos daqui por diante, ele conquistará esses pontos. Ele tem condições plenas. Com essa vitória, ele até aumentou, sabe? Ele ampliou o sarrafo. Ele vai para mais de 45 pontos. Ele não fará só 45 pontos. Essa vitória foi fundamental para tranquilizar a torcida e tranquilizar o time. E uma vitória merecida. O que eu disse aqui no intervalo, eu vou repetir daqui a pouco. Pois não. Dá pra gente ouvir o Bruno, Wilton? Dá. Já você prossegue. Vai lá, Samuca. Isso, o Bruno Ferreira, goleiro do Vozão, vai falar com a gente aqui na saída do gramado para trazer detalhe desta vitória importante do Alvinegro de Brangabuçu por 1-0 sobre o Corinthians, e ele fala com a gente agora na saída. Primeiramente, né, a gente trabalhou muito, a gente fez o que o nosso professor pediu, a gente foi bastante comprometido, né, muito feliz com a vitória, com o meu desempenho, né, eu pude ajudar a equipe, né, mais uma vez, e é um fruto de muito trabalho, né, a gente trabalha muito para poder ajudar a equipe, né, o Ceará é uma equipe bastante tradicional no futebol, é o primeiro ano na Série A depois de uma Série B, assim, bem difícil. Então, eu acho que a gente se comportou bem, a gente fez o que o professor pediu. E é isso, agora comemorar, é uma vitória importante para a nossa permanência. E agora é descansar, né? A gente vai ter uma parada agora importante e bola para frente aí, porque tem muito campeonato ainda. O Bruno Ferreira, goleiro titular do Vozão, ele tem 41 partidas nesta Série A do Campeonato Brasileiro e vem sendo peça importante também nessa linha defensiva que hoje foi com 5 defensores. Rafael Ramos, Fabiano Souza, Marcos Vitor, William Machado e Matheus Bahia. Deu certo, segurou o Corinthians e uma vitória importante por 1-0 na conta, Jotinho. Muito bem, se aparecer outro jogador, você pode chamar, tá legal? Wilton Bezerra. Daqui a pouco a gente volta para o comentário final a respeito dessa partida. Nosso Samuca fica aí inteiramente à vontade, mas eu quero aqui reiterar o que eu disse. O time do Ceará, ele jogou da forma que pode. O esquema é esse. Todo mundo sabe que o time do Ceará, ele sempre teve mais facilidade em se armar defensivamente. Podem não gostar, eu pelo menos perco em determinados momentos a paciência com isso. Eu acho que o futebol tem que ser mais alegre, mais para frente. Você não pode jogar durante 90 minutos com todo mundo recuado até a entrada de sua área, no máximo até a zona morta. É um sofrimento. Mas é aquilo que eu falei. O time do Ceará sustentou o Corinthians, fez modificações no sentido de renovar o ar do time, o ar que ele respirava. Foram 4 modificações e com isso o time do Ceará chegou até a atacar, chegou até a sair daquela repetição do cenário do primeiro tempo, que era puramente um Ceará defensivo. Acho que no segundo tempo ele poderia ter feito até o segundo gol. Se ele tivesse aproveitado, tivesse apurado um pouco mais, principalmente com o Paulo Baia, 2 jogadas que ele poderia unir o contra-ataque e marcar. Mas vamos às reportagens, alguma coisa a mais? Fica à disposição dos amigos. Não, Wilton. Todo mundo já saiu aqui do Corinthians, de cabeça baixa, os atletas, ninguém quis falar com a reportagem. Eu vou te contar, essa vitória tem um peso realmente gigantesco, né? Porque o Ceará ainda tem, né, Wilton, aquela perspectiva. Claro que os 45 são os números, né, que são necessários de permanência. Mas como lá embaixo, né, a pontuação ainda não está tão alta assim, alguns estudos, né, sobretudo da Universidade Federal lá de Minas Gerais, 42 pontos faz com que o time escape. Então o Ceará tem 42, né? Está, podemos dizer assim, momentaneamente dentro da primeira divisão. Mas claro, vamos fazer esses 45. Eu concordo com você, Wilton. Acho que o Ceará passa dos 45. Eu dizia isso lá numa roda de amigos, lá no Bucuripe. Eu dizia que o Ceará não vai fazer só 45, vai fazer mais. E tomara que isso aconteça, né? Wilton? Já o Wilton, o Wilton vem, né, para o seu comentário final. Samuca, Ceará vai jogar próximo jogo contra o Internacional, em casa, né?
Exatamente, vai jogar em casa no dia 20 de novembro, às 9h30 da noite, é uma quinta-feira, Jotinha. Vai passar essa semana, na outra é que o Vozão entra em campo novamente e depois, na reta final, são 5 jogos. Internacional dentro de casa, Mirassol fora dia 24 de novembro, numa segunda-feira. Depois volta a atuar com a presença do seu torcedor contra o Cruzeiro num sábado, dia 29 de novembro. E aí restam os jogos contra Flamengo e Palmeiras na reta final decisiva do Brasileirão, que ainda não tem data definida pela CBF, pela Confederação Brasileira de Futebol. O Wilton Bezerra já tá com a gente, Jotinha. Tá legal, mas pela ordem, Flamengo fora e Palmeiras em casa, a última partida do Ceará. Isso. Wilton Bezerra, pro seu comentário, pode falar à vontade aí, meia hora, pode gastar o tempo necessário, Wilton. O Wilton Bezerra. Meus amigos, eu falei aqui no intervalo que um time pode jogar todo na defesa, retrancado, usando de forma exagerada a ocupação do seu próprio campo para tirar o espaço do adversário. Principalmente no caso do Ceará, que de repente perdeu o Vina, que de repente não pôde contar com o seu artilheiro, questão contratual, no caso Pedro Raul. E o que é que fez o treinador alvinegro? Ele armou, como eu falei aqui no intervalo, aquele esquema de sobrevivência. Veja o que ele fez. Colocou uma linha de 5 jogadores. Rafael Ramos é um ala pela direita. Ele colocou para controlar a subida do Bidu. Depois dele, ele teve esse ala que ali pelo meio, mesmo que não houvesse assim muita organização de 3 no miolo com sobra de um ou de outro, eu acho que eles jogaram em linha sem o menor problema. Eu me refiro ao Marcos Vitor, ao William Machado e esse jogador Fabiano. Claro, o William Machado jogou muito, o Vitor também, mas o Fabiano foi aquele que, mesmo pressionado, foi um jogador que desafogou o time do Ceará em várias oportunidades. E o Rafael Ramos esteve firme na marcação, no jogo pelo seu lado. Ele fez exatamente a função, desempenhou bem a função que lhe foi confiada pelo treinador. Então o Ceará fez uma linha de 5 e depois colocou Dieguinho, o Mugni, não é? No setor de meio campo, e Zanocelo. Zanocelo e Thiaguinho na primeira linha. E depois o Mugni um pouquinho mais adiantado. E ainda precisou e contou com o apoio em termos de marcação, de futebol solidário, é bom que se diga isso, dos 2 atacantes, que ficaram lá incansáveis, atentos a um erro do Corinthians, a uma bola lançada, a um contra-ataque, como aquele que redundou no gol do time do Ceará, extraordinariamente construído num contra-ataque perfeito. Perfeito, tudo no seu devido tempo. Então, o mérito para o Pedro Henrique, correu, lutou, marcou, tentou atacar. Esse Galeano impressionante, que marcou um gol espetacular. A finalização dele completou toda aquela belíssima estrutura do lance de contra-ataque. Então, eles têm também a sua participação, uma participação de sacrifício. Claro que um sistema que cria uma situação difícil, de uma certa sofrência, de falta de fôlego, tanto que no segundo tempo o Condé pressentiu isso. Vou renovar a parte do oxigênio, pegou logo 4, né, desse estoque de banco e colocou em campo no segundo tempo, para manter o rojão, porque o Corinthians continuava insistindo e o time do Ceará, evidentemente, que acossado o tempo todo, poderia dar sinais, sabe, de um time minado nas suas resistências. Resultado, entraram 4 de uma vez. E isso foi fundamental para o Ceará, além de se defender, ter até oportunidades de chegar ao seu segundo gol. O que o time do Ceará organizou em jogadas de ataque, poxa vida, não dá nem para comparar com o primeiro tempo. Isso depois, ali dos 20, 25, chegando nos 30, o Ceará começou a sair. O Ceará começou a morder, principalmente com o Fernandinho, que foi pela esquerda, o Baia pela direita, no sistema de meio campo, o Lourenço,
colocou o Richard para reforçar, pronto, revigorou o time do Ceará dentro daquela missão de sacrifício e de resistência. Porque eu estou aqui procurando até uma manchete para colocar no Jornal de Rádio. A muralha do Ceará parou o Corinthians. A muralha do Ceará anulou o time do Corinthians. Corinthians parou na retranca do Ceará. Ceará anulou inteiramente o Corinthians e venceu dentro de Itaquera. Tem um bocado de boa saída, uma boa de boa manchete nesse negócio todo. Porque o time do Ceará, nesse mistério, ele cumpriu rigorosamente o que precisava no jogo. E como eu vinha dizendo, ele teve problemas, perdeu um jogador fundamental no ataque. O que é que ele podia fazer? Pegou os dois atacantes e botou na frente. E fica aquela história, por uma bola, por duas, não interessa. Podem dizer, eu não gosto desse tipo de sistema de jogo. Esse sistema que você recua demais. Que existe uma enorme brecha entre o meio-campo e os atacantes. Em que os alas são proibidos de passar. Em que você tem que aguentar pressão do adversário, jogo aéreo o tempo todo. Você pode dizer, eu não gosto. Meu esquema de jogo não é esse. Essa não é uma forma de jogar atrativa. Concordo. Mas o time do Ceará, principalmente nesse jogo, ele só obrigou a fazer isso. Botou mais um ala no jogo, fez uma linha de 5, depois uma de 3 e 2 na frente ainda ajudando. Atentos para o contra-ataque. Foi essa a receita. Simples. Simples, sem nenhum enfeite. Aliás, o Ceará, eu sempre disse que ele marcou nessa temporada por ser um time sem enfeites, né? Sem enfeitar coisíssima nenhuma. Pragmático até dizer chega. E hoje, principalmente, ele foi assim. Por uma necessidade, por uma ausência, ou 2 ausências, ou 3 ausências. Resultado, o time do Corinthians conseguiu uma finalização, Gustavo Henrique. Esse goleiro Bruno fez uma defesa monumental. Depois, o time do Corinthians conseguiu um gol com Gustavo Henrique, que foi anulado. Jogada irregular. Foi o que o time do Corinthians fez. 28 minutos, o Ceará deu uma saída, aproveitou-se de uma saída errada da defesa corintiana. Dieguinho bateu de fora da área e o goleiro Felipe fez uma boa defesa. Foi a primeira incursão do time do Ceará ao campo do Corinthians. No momento em que o Corinthians apertava, em que o espaço era problema para ele, o que jogou Memphis? Nada. Não teve espaço. O que jogou de Yuri Alberto? Nada. Esse Dieguinho extrema-direita, que elegeram aí o melhor do jogo, só uma piada. Não é nada. Aquela sassaricada pelo lado prendia, é bem verdade, o Bahia, que não podia sair, e fez certo o Bahia, mas me diga... Muito bem, já o Wilton Bezerra voltando. Me dei um cruzamento do Dieguinho, que na verdade significou alguma coisa perigosa para a defesa do Ceará. Não aconteceu. Então prevaleceu a muralha do time do Ceará, que depois da incursão de Dieguinho, acabou marcando um gol extraordinário pela confecção, pela maneira como o time do Ceará estruturou o contra-ataque. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu digo. Futebol coletivo. Dele você pode tirar coisas bonitas. A carregada do Mugni, desarmando o Corinthians. A bola para o Pedro Henrique. A rapidez do Pedro Henrique em enxergar esse Galeano incrível. E a forma como o Galeano bateu de primeira. De bate pronto. Perfeita jogada. É jogada para você colocar numa moldura. E um gol que decidiu o jogo. Vejam a importância desse gol. Primeiro tempo de partida, já exatamente aos 31 minutos, Galeano, Ceará 1-0, e ficou por isso para a felicidade do Ceará e sua torcida. Dali J. Rômulo.
Olha o Vai gol. Ceará, Galeano vai correndo pelo lado esquerdo, ele solta para Pedro Henrique, vai devolver para Galeano, bateu pro gol, golaço! Gol! É do Vovô! É do alvinegro mais famoso do Nordeste brasileiro! É do Vovô! É do mais querido! É do Vovô! E tome a primeira bengalada, Corinthians! Bengala neles, Vovô! Bengala neles, Galeano! E golaço do Vovô em Itaquera! E bela jogada do Vovô no contra-ataque! E o Vovô abre a contagem pra alegria da fiel torcida alvinegra! O Milton Bezerra. Ninguém deve ter vergonha do seu tamanho. Você, pelas suas possibilidades, pelo seu tamanho, você sabe até onde pode ir. O time do Ceará tem sido assim. Na maioria das partidas, ele se fecha, ele se tranca, ele se organiza melhor na defesa. Hoje, principalmente, ele teria que ampliar até esses cuidados e essas providências. E fez muito bem. A linha de zaga jogou muito, muito. Claro que o Bahia não pôde sair muito no ataque, compreende-se. O jogador zagueiro pelo meio, o Fabiano, mesmo deslocado mais pelo meio, fez um partidaço. O William, nem se fala. Vitor, Dieguinho, sabe? Pela responsabilidade de suas obrigações defensivas, de ajudar a defesa. Esse Zanocelo, outro jogador que fez um partidão. O jogo todo, o tempo todo, sabe? O Mugni, importante num lance decisivo, que deu a vitória ao time do Ceará. E o super esforço desses dois atacantes. Pode-se não gostar desse esquema de jogo, desse modelo, mas ele é legítimo. Ele é legítimo. E o Ceará fez isso. Fechou a casa, mas fechou mesmo. Fechou e jogou a chave fora. Se a gente for para o segundo tempo, aí é que essa verdade é muito maior. O time do Corinthians, o que é que fez? Nada. Nada. Não me lembro de um trabalho do goleiro Bruno do Ceará. Apertou, foi com todo mundo, atacou, fez alterações, tirou o Memphis, tirou quem devia tirar, botou mais atacante, mas acabou um time que ficou na base do assodamento. Levantar a bola na área na base do chuveirinho é vantagem para a defesa. E a defesa do Ceará soube tirar proveito disso. Acabou anulando inteiramente o Corinthians. O Corinthians assediou, mas não criou situação. Posse de bola, do que é que adianta posse de bola se não há uma correspondência em chances criadas para o gol? Então o time do Corinthians foi anulado pela esquematização do Ceará. Essa é a grande verdade, é o resumo que faria no segundo tempo. Eram decorridos 24 minutos de partida, o Corinthians colocou até o Guinegão. Minutos depois, 25 minutos, não, 30 minutos. De cambulhada, de uma cipuada só, o treinador do Ceará disse, bom, o Corinthians está em cima, a gente já nota que já falta aquela condição física ideal para acompanhar uma pressão, mesmo que essa pressão seja desorganizada, é assédio, exige esforço, e o que é que ele fez? No atacado, o Condé meteu Lourenço no meio campo, Paulo Baia no ataque, Nicolas pelo lado esquerdo no lugar do Bahia e meteu o Richardson de volante no lugar do Dieguinho. Pronto. Ali calafetou-se o problema principal, que seria a respiração, a condição de fôlego do time do Ceará. Foi, digamos assim, a providência última e acertada do treinador do Ceará. Fecha mais as vias para o time do Corinthians trabalhar. Dificulta. E o Corinthians foi inteiramente anulado. E o Ceará, sim, é que ainda armou alguns contra-ataques com o Fernandinho, com o Paulo Baia, que poderiam, com um pouco mais de apuro, ter até conseguido fazer a jogada do segundo gol do Ceará.
Então a vitória, ela está correta. O placar foi corretíssimo. Jogou diferente do Ceará? Jogou. Jogou, mas conseguiu uma dose de acerto maior do que quem teve iniciativa do jogo, mas não teve o talento para quebrar essa barreira, para quebrar as linhas impostas pelo time do Ceará dentro do jogo. Eu destacaria o sistema de defesa. Foi muito bem. O Fabiano, principalmente, o William Machado, concordo. O Bruno, nas poucas vezes que foi chamado a trabalhar, o fez muito bem. Os homens de ataque também merecem destaque pelo esforço, sobretudo pela maneira como eles se comportaram de forma solidária. Sistema de meio campo incansável. Zanocelo fez um bom jogo. O próprio Mugni também, um pouco sacrificado, tendo que jogar atrás, mais tentando destruir. Ele que é um jogador de criação e de lançamentos. Enfim, jogando de forma diferente, mais cuidadosa, o time do Ceará anulou o Corinthians e bateu no time mosqueteiro dentro dos seus próprios domínios. Grande resultado, não tenho dúvida dos senhores. A todos, muito obrigado. Esse é o nosso comentário de Ceará 1, Corinthians 0. Dali, meu querido Jotinha. Valeu, Wilton Bezerra, trazendo aí o seu comentário.